Senhores eleitores, senhoras eleitoras, domingo, 15 de novembro de 2020, eleições para prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Quis o destino que 2020 as eleições ocorressem em novembro. Novembro, o mês da consciência negra. Novembro, o mês da proclamação da República. Nós temos muitos motivos para comemorar no próximo dia 15. A retomada da democracia depois de 25 anos de ditadura, a retomada do direito de votar e ser votado. Domingo é um dia de festa, mas é um dia também de liberdade. É um dia de libertação de um povo. É um dia para se festejar. E você, já escolheu o seu candidato para o próximo domingo? Se você ainda não escolheu, preste atenção a isto. Escolha um candidato que respeite a educação, respeite a cultura afro-brasileira, que implante no seu município a história da África na educação, que respeite a cultura, que valorize a cultura, que valorize a juventude, que valorize o desenvolvimento econômico e social, que respeite a diversidade, que respeite as comunidades quilombolas, se o seu município possui comunidade quilombola. Se você escolher um candidato e ele não pensa nada disto, então desista desse candidato. Não é feio mudar. Feio é permanecer no erro. Nós não podemos votar em quem nos oprime. Nós temos que votar em quem nos liberta. É para isso que serve a eleição. A eleição é liberdade, assim como a educação é liberdade. Vote naquele que queira desenvolver economicamente o seu município, o seu turismo, a sua geração de emprego e renda. Vote aquele que respeite a diversidade étnica, aquele que respeita a diversidade de gênero, que não seja homofóbico. Você está vendo? Esse é o candidato. O candidato é para libertar uma sociedade e não para oprimir. Se o seu candidato é o opressor, nós não podemos votar em opressores. Nós não podemos votar naqueles que acham que o poder público é sua propriedade privada. Nós não podemos votar naqueles que acham que todas as decisões têm que ser tomadas no fundo de sua casa ou na cozinha de sua casa. É para isso que existe um ente físico chamado Prefeitura, Câmara de Vereadores, para lá você tomar as grandes decisões para o engrandecimento do seu município. Isso se chama arena decisória. É onde eu tomo as grandes decisões e não no fundo da minha casa, com genros, com cunhados, com amiguinhos. Não. Eu tenho que tomar decisões com a sociedade. Eu tenho que ouvir a sociedade. Chega de perseguição na política. A sua opção democrática não significa que você tem que ser perseguido. A sua opção democrática é um direito inalienável da liberdade de ir e vir, de escolha. Pense nisso. Pense que o governante é para respeitar e ser respeitado. O governante é para respeitar os diversos naipes da sociedade multiétnica, multirracial, de todas as formas. Respeite o jovem aluno. Respeite o funcionalismo público. Não trate o funcionalismo público como sua propriedade. Funcionalismo público é para exercer, é para servir a sociedade. E não a um patrão de 4 em 4 anos. Que o
verdadeiro patrão do servidor público é o povo, porque é o povo que paga os impostos. O prefeito é o síndico do condomínio, que de cada 4 anos ele é trocado. O prefeito muda, mas o funcionalismo vai estar lá. Tá vendo? Não tenham medo. Gritem. Respeite a democracia. Respeite o meu direito de ir e vir. Esse é o grande motivo para nós votarmos no dia 15. Quando você escolhe um candidato, você escolhe uma ideologia para ser implantada no governo. E o que é ideologia? Ideologia é um conjunto de pensamentos. O que é que eu penso sobre economia? O que é que eu penso sobre sociedade? O que é que eu penso sobre política? O que é que eu penso sobre propriedade privada? O que é que eu penso sobre os mais pobres? Esse conjunto de ideologia, ele está no partido, ele está, às vezes, no cidadão. Então, escolha aquele que tem uma ideologia melhor para governar os destinos da sua sociedade. Para escolher aquele que realmente quer implantar uma política social que atenda os mais pobres, uma política de propriedade que não seja perversa, que não torne aquele que não tem propriedade refém e empregado, escravizado dos que detêm a propriedade. As políticas econômicas para a geração de emprego e renda. E a política de um modo geral. O que é a política de um modo geral? É a forma que eu me relaciono com a sociedade. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o candidato. Então, faltam 2 dias. Por falar em 2 dias, hoje é 13. Sexta-feira 13. Faltam apenas 2 dias para você sufragar o seu voto naquele que vai lhe devolver a liberdade, naquele que vai lhe devolver a dignidade. E vocês têm, e sabem quais são os meus candidatos. Aí, em Aporá, em Nova Açores, em Cipó, em Ribeira do Amparo. Vocês sabem quais são os meus candidatos? Em Mucugê, em Piatã. Tá vendo? Em Barra da Estiva, em Maragogipe, em Santo Amaro da Purificação. Vocês sabem quem são os meus candidatos, que eu já falei no vídeo anterior. Então, meus amigos e minhas amigas, vote pela liberdade, vote pela democracia. Não votem em candidatos truculentos e violentos que querem disseminar a desordem e o medo. A esperança um dia venceu o medo. E a esperança novamente vencerá o medo. Como diria o grande Nelson Mandela, não se combate o ódio com ódio. Se combate o ódio com amor e mais amor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fique com Deus.